Primeiro dia da semana, domingo, e nós estamos iniciando um novo capítulo do livro Lar Adventista, capítulo 45. E o tema desse capítulo, o primeiro dever da mãe, é educar os filhos. Acompanhe a leitura, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Vamos ler? Possibilidades de uma criança bem educada. Deus vê todas as possibilidades nesse pedacinho de gente. Ele sabe que com a devida educação, a criança se tornará uma força para o bem no mundo, mais do que a força da nação, a força do mundo. Deus vê as possibilidades que um bebê pode ser uma força para o bem. Mães, pais, dediquem seus filhos a Deus. Deixe que as possibilidades que Deus vê se realizem no seu filho, na sua filha. Ele, Deus, observa com ansioso interesse para ver se os pais executarão seu plano, ou se por exagerada bondade destruirão o seu propósito, mostrando para com a criança indulgência que gerará sua ruína presente e eterna. Percebe aqui? Deus quer o bem para todos nós, Deus quer fazer de nós instrumentos de salvação, Deus quer fazer de nós uma força para o bem, a força da nação. Mas o pai e a mãe podem atrapalhar os planos de Deus. Não seja alguém que atrapalhe os planos de Deus. Transformar um ser aparentemente insignificante e desvalido numa bênção para o mundo e uma honra para Deus é grande, elevada obra. Só que esse é o desejo de Deus. Então é possível. Lembram-se quando a nação de Israel saiu do Egito para conquistar uma terra na qual manava leite e mel, e Deus disse: eu estou dando essa terra para vocês. A nação escolheu das tribos líderes para irem espiar a terra, e ao espiarem a terra, 10 desses líderes chegaram à conclusão de que não poderiam conquistar aquela terra. Era uma terra realmente frutífera, uma terra muito boa, porém desanimaram, porque para eles habitavam gigantes na terra e eles não teriam forças para conquistar aquela terra. Apenas Josué e Caleb estavam motivados e disseram: Deus está nos dando essa terra. Veja, se você se motivar e confiar que Deus está vendo as possibilidades do seu filho, ele será uma força para o bem, a força da nação. Mas se você olhar e ver, não, tem muitas dificuldades, tem que educar ele, tem que instruir, tem que proteger, tem que guiar, tem que ensiná-lo, é muito trabalho, com certeza você será um fracassado. Não devem os pais permitir que nada se interponha entre eles e suas obrigações para os filhos. Não deixe nada atrapalhar. Eduque o seu filho para que ele seja o que Deus quer, uma força para a nação. Mais do que isso, uma força para o bem no mundo inteiro. Leia com a sua família da palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 16. Nessa carta, Paulo fala para Timóteo o seguinte, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. O verso 15. E que desde a infância, Timóteo, Paulo está dizendo, sabes as sagradas letras, a Bíblia, a palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé
em Cristo Jesus. Que seu filho seja sábio, que ele aceite a salvação pela fé por meio de Jesus Cristo e seja um instrumento nas mãos de Deus para o bem. Leia 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 17. Uma obra para Deus e a pátria. É isso que Deus deseja da sua família, do seu filho, da minha família também. Os que guardam a lei de Deus, diz a autora, olham para os filhos com indefiníveis sentimentos de esperança e temor, interrogando-se a si mesmo quanto a que parte desempenharão no grande conflito que está precisamente diante deles. A mãe ansiosa interroga: que posição tomarão eles? Que posso fazer para prepará-los para que desempenhem sua parte, de maneira que sejam recipientes de eterna glória? Há uma angústia em todo pai e em toda mãe, porque nosso dever é educar, ensinar, mas os filhos devem tomar sua decisão por si sós. Nós devemos ensiná-los. É a obra que Deus nos concede, é uma grande obra, educar os filhos. Mas os filhos é que devem tomar a decisão. Serei um instrumento nas mãos de Deus para o bem de outras pessoas, para o bem da nação? Por isso esta interrogação da mãe, isso é para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a lei de Deus. A lei de Deus ainda está em vigor. Os 10 mandamentos da palavra de Deus contidos em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5, ainda estão em vigor e são importantes. Continuando aqui a leitura. Embora não possais ter posição em concílios nacionais, a mãe e o pai, podeis fazer uma grande obra para Deus e vosso país. Podeis educar os vossos filhos. Nós talvez nunca estejamos numa reunião do Congresso Nacional, mas nós podemos influenciar os nossos filhos para fazer muito mais do que um presidente, do que um congressista, um senador ou um deputado. Podeis ajudá-los a desenvolver caráter que não seja inclinado nem influenciado para fazer o mal, e ainda leve outros a fazer o que é reto. Eis aqui uma grande obra. Preparar os nossos filhos, instruí-los, ensiná-los, para que se afastem do mal, para que não sejam inclinados para o mal, para fazer aquilo que é errado. E mais do que isso, além deles fazerem o que é certo, podemos influenciá-los a tal ponto que eles influenciem outras pessoas para fazerem o que é reto, o que é correto, o que é certo. Por vossas ferventes orações de fé, podeis mover o braço que move o mundo. Que braço é esse? O braço de Deus. Deus é que fez o mundo. Deus sustenta o mundo. Deus move o mundo. E Deus pode fazer aquilo que nós não podemos através dos nossos filhos. Por isso, ore pelo seu filho, ore pela sua filha. É na meninice, diz a autora do livro Lar Adventista, e na juventude, que deve ser dada a instrução. Não aguarde seu filho crescer. Enquanto que pequenininho, instrua a obedecer a Deus. As crianças devem ser educadas para serem úteis, instrumentos para o bem, de salvação das pessoas. Devem ser ensinadas a fazer o que seja necessário no lar. E tem muitas coisas que são necessárias serem feitas no lar. O lar deve ser um ambiente limpo e as crianças, desde pequenas, podem manter
ou ajudar a limpar o ambiente. E os pais devem tornar essas tarefas tão agradáveis quanto possíveis, mediante palavras bondosas, de instrução e aprovação. Instrua seu filho. Motive seu filho. Leia a palavra de Deus para o seu filho. E cante com o seu filho. O hino que eu estou sugerindo para você cantar, do Novenário Adventista, é um hino A Todo Semelhante Meu, número 241. A todo semelhante meu, contarei que Deus é amor. Faça isso, para que seu filho seja uma bênção, não somente a força da nação, mas uma força para o bem do mundo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, louvado seja teu nome, porque tu vê possibilidades que aos nossos olhos parecem ser impossíveis. Como que uma criança tão pequena pode influenciar outras pessoas para o bem? Mas tu vê isso. E se nós dedicarmos os nossos filhos a ti, tu irás realizar isso. Por isso, ó Pai, tu és o braço que move e sustenta o mundo. Que o teu braço esteja abençoando os filhos, para que sejam não somente a força da nação, mas uma força no mundo em que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Temos mais ainda a falar sobre o primeiro dever da mãe: educar os filhos. Acompanhe a leitura. Se inscreva no canal. Sejamos a força da nação.